É a Então, última, né? podemos começar, gente. Já estou gravando, a palavra está contigo, Luiz. Perfeito. Só para confirmar, tá, gente? Estão vendo aqui a tela direitinho? Opa, deixa eu Falta botar aqui. maximizar aí. Isso. Pronto. Ok, ok. Maravilha, agora Tá ficou show, bom. né? Pois pronto. Então, boa noite, pessoal. Eu sou o Luiz, né? Conhecido como holder da 26 e atual presidente da IT Júnior. Tive o prazer de conhecer a maioria de vocês já, principalmente o Fulvio, o Mu e o Kleber aqui com contato mais próximo, né? E para apontar um pouquinho, eu vou refrescar um pouquinho só o que é a IT Júnior, né? Para quem não tiver um pouco ambientado, e depois falar um pouquinho mais sobre planejamento orçamentário e detalhes mais específicos, né? Beleza. Nós somos uma empresa júnior. O que seria o nosso objetivo? Apesar de ser uma iniciativa técnica, pelo menos por enquanto é denominada dessa forma, a gente tem um viés bem social e de impacto no mercado externo muito considerável, né? Por que isso acontece? Porque a gente busca fornecer uma experiência corporativa no meio acadêmico, né? Para ser realmente esse desenvolvimento individual e social de forma complementar ao ensino acadêmico, de fato. Então, a gente quer complementar toda essa vivência. Então, a gente tem, além do desenvolvimento técnico, que por isso a gente chama de iniciativa técnica, né? Que é a parte de desenvolvimento web, parte de dados, a gente também tem muito esse quê social, de se expor, desse networking, desse impacto para o mundo externo, né? A gente, de fato, é uma empresa, assim como outra qualquer de consultoria, por exemplo, que é contratada para fornecer serviços. A diferença é, a gente não tem fins lucrativos. Então, eu, por exemplo, executo projetos, mas eu não recebo salário por isso. É um trabalho voluntário, em que eu vou receber dinheiro através da Ita Júnior, que vai reinvestir esse dinheiro em vivência empresarial, que é, por exemplo, a foto desse evento aí, né, que foi inclusive no Parque Tecnológico, que a gente foi bem premiado aí, e é justamente ter esse reconhecimento através dos projetos que a gente faz de impacto. E, de forma geral, tudo isso tem um único pilar de desenvolvimento desse sentimento de empreendedorismo, né? A gente trazer essa vivência para a graduação ainda, né? De forma geral, complementar a formação universitária, que a gente tem uma baita formação em termos de engenharia, mas por que não complementar com vivência empresarial de fato? Então, a nossa função, de modo geral, é essa, é complementar a formação acadêmica com vivência empresarial. Então, vamos lá. O que eu acho que é o mais importante se falar no momento é que esse ano está sendo um ano de fazer história realmente. A gente está evoluindo consideravelmente, de forma bem, com passos bem largos. E a gente tem alguns marcos aqui históricos para esse ano já, e a gente está em começo de junho ainda, né? Então a gente tem metas de faturamento, e antes mesmo de entrarem nos novos membros, a meta de faturamento que o Movimento Empresa Júnior delegou para a gente já foi inclusive batido. A gente tem as metas internas, que eu vou passar mais detalhes depois, mas já estamos assim escalando bem rápido, isso é muito bom para crescimento do time. O processo seletivo, ele desde o ano passado foi reestruturado e ele está tendo um ótimo desempenho de modo geral. A gente está no segundo ano consecutivo, tendo mais de 60 bichos inscritos. A média está sendo 50% da turma dos novatos, né? Isso sem contar os veteranos, né? Isso é contando simplesmente o processo seletivo para os 150 que entram no começo do ano. Além disso, a gente atualmente, a iniciativa com o maior número de veteranos, né? São mais de 25 veteranos. É uma equipe bem grande que a gente consegue tanto ter a questão dessa adesão dos novos alunos, como trazer essa atenção da galera que poderia estar estagiando, né? Então está sendo uma experiência tão atrativa que os próprios veteranos que poderiam estar estagiando estão querendo viver essa experiência aqui dentro da Itejúnior, né? Que a gente consegue trazer esse aqui realmente de desenvolvimento. É muito forte isso. Mais um marco bem legal que aconteceu recentemente, final de maio, foi um evento aqui no ITA. Esses eventos geralmente acontecem em São Paulo, regiões próximas da capital, até mesmo fora do estado de São Paulo. E eu me esforcei bastante para conseguir fazer ele ser aqui no ITA, porque envolve alguns gastos de logística e de transporte. Então a gente não conseguia levar muitas pessoas. Foi inclusive o apoio que a gente pediu para a ITEX, né, de conseguir levar o pessoal para o evento nacional, que é o mais importante do ano. E eu pensei, pô, mas eu quero que esse ano seja histórico, eu quero que ele seja o melhor possível. Então, além da gente conseguir ir para o evento nacional, que é o mais importante, eu vou me esforçar ao máximo para trazer um evento aqui no ITA, porque eu consigo levar todo mundo da EJ, eu consigo levar todo mundo da empresa Júnior. E depois de muito trabalho, a gente sabe que, por ser um campus militar, tem algumas nuances mais burocráticas, então foi trabalhoso, mas felizmente deu certo. A gente teve ao todo mais de 700 pessoas aqui, gente do INSPER, da Unicamp, da USP e por aí vai. Então, de mais 40 empresas júniores diferentes. Foi muito legal. A gente tem essa confirmação também no evento nacional, né, com o apoio da ITEX, inclusive. A gente fez novas parcerias com empresas grandes como a Insider. A gente está como parceiro da Fundação Estudar também. Também a Macfor e outras também. A Peers também é outra que é parceira nossa. O Kawabata, inclusive, está aqui na H8 agora, palestrando. Eu estava lá, vim correndo para cá. E a gente
até comentei um tempo atrás que nesses eventos, inclusive, tem batalhas de case, que significa você se expor naquilo que você é bom para poder ser premiado. E a gente foi tão bem elogiado pelo serviço de tratar o cliente, que a gente não só recebeu essa consagração como a EJ referência em trato com o cliente, a gente não só foi premiado dessa forma, como nós tivemos esse orgulho de palestrar na abertura do evento, na máquina principal, para ensinar o pessoal sobre essa questão de comunicação assertiva com o cliente, essa questão comercial. Então, não foi simplesmente receber o evento aqui, não foi simplesmente ser premiado, foi também poder palestrar para todo mundo sobre coisas que a IT Júnior está sendo referência no momento, e eu espero que no futuro a gente consiga palestrar em todos os tópicos possíveis, de tão bem que a gente vai estar, né? A meta é essa. E assim, está sendo um ano muito promissor, estou muito feliz com isso. Eu gosto de deixar aqui um orgulho, deixar registrado aqui um orgulho por estar sendo presidente de um ano que as pessoas estão tão engajadas e estão com tanta vontade de empreender, de crescer, de se desenvolver. Então é muito gratificante ver isso acontecendo, porque é meu terceiro ano aqui, né? Então eu quero deixar isso bem claro, eu acho importante. E com relação a boas informações gerais, né? Aqui foi o planejamento de faturamento que a gente fez para o ano passado, aqui foi no final do ano, dezembro de 2023, depois de muita luta, muito esforço, a gente se ajeitando ali pós-pandemia, enlouquecendo, virando noite trabalhando, a gente completou dezembro de 2023 com esse faturamento, com esse ticket médio, com apenas 9 contratos. Vou mostrar para vocês agora como a gente está, esse número zero, a gente começa janeiro com tudo zerado, e agora a gente tem aqui os números de maio de 2024, com o faturamento que a gente tem em 5 meses de operação, porque junho basicamente nem está sendo considerado ainda, né, direito, a gente já tem 13 contratos no momento, e assim, a gente está com um crescimento exponencial. De fato, a gente tem gastos a mais que estão associados a isso, mas a questão é o faturamento em termos de desempenho da equipe, pessoas engajadas, pessoal mais próximo no dia a dia, maior desenvolvimento, é uma experiência absurda. A gente está conseguindo trazer finalmente aquilo que eu falei no começo do ano, quando a gente foi pedir o patrocínio, que é justamente isso. A gente quer se colocar no topo. Só falta um ano para a gente conseguir fazer o melhor ano da nossa história, para conseguir chegar com gosto de gás, e aí, a partir disso, ser sempre o melhor ano da história, para cada vez ir crescendo mais. Precisa de um, para ser esse pontapé inicial, e a partir disso, dominar todos os palcos, dominar o mercado, e, de fato, ser referência como o ITA merece ser, como a gente deve ser reconhecido que o ITA é de excelência. E a gente está caminhando para isso, eu fico muito feliz de conseguir dizer isso, que a gente está caminhando para esse reconhecimento, e esse ano aqui é só o começo, né, eu gosto de dizer isso. Tem muita história para se construir ainda, mas está sendo graças a esse apoio da TEX desde o ano retrasado, mais direto, né? Com essa aproximação nossa, com essa aproximação com os alunos e essa assertividade aqui na H8, que a gente está conseguindo ter essa escadinha de crescimento. Então, assim, aqui é só para mostrar essa noção de crescimento que a gente está tendo até agora e que deve vir muito mais por aí. Eu estou bem, torço muito para que isso aconteça. E com relação a, beleza, mas vocês ganharam esse dinheiro, o que é que vocês fizeram até agora? De maneira mais geral, quebrando esses 2 trimestres, né? De maneira bem pontual aí, a gente fez a cogestão, que é esse período de nova diretoria, a gente calculou toda a projeção de caixa, a gente fez a organização de diretorias para poder fazer um ano bem trabalhado, então foi bastante trabalho nas férias, foi um summer ali, né, para a galera de diretoria, para fazer um ano bem organizado, para poder tornar o que ele está sendo hoje, e está sendo até melhor, na verdade, fazer processo seletivo de veteranos nas férias e de bichos logo no começo do ano. A etapa de trainee estava acontecendo nesse período para capacitar o pessoal, tanto que a galera entrou lá em março na faculdade, em termos de começar o período letivo, né? E, inclusive, amanhã eles vão formar. Nossa formatura vai ser amanhã aqui no Feijão, inclusive. Então, mais de 2 meses ali que o pessoal está simplesmente como trainee. E executando o projeto já com os veteranos, teve um evento lá em Sorocaba que a gente, por exemplo, só conseguiu enviar 4 pessoas, que como era começo do ano ainda, a gente não tinha feito o que a gente está conseguindo fazer agora, então ainda estávamos muito pequenos, então só conseguimos levar 4 pessoas, por exemplo, nós já de mais de 30 pessoas, e tivemos a imersão, que foi esse pontapé inicial para imergir o pessoal, e no segundo trimestre é um pouco mais do mesmo, né? Execução de projetos, finalizar o treinamento para a formatura que vai ser amanhã, como eu falei, a gente deixou muito essa cultura de que eles não são membros, eles são trainees. Eles agora vão assumir uma postura de membros na empresa, né? Tanto que é uma pegada bem diferente das outras iniciativas. A gente deixa bem claro, vocês não são membros ainda, porque agora vocês vão começar a contribuir de fato para a equipe. Ter esse evento no ITA aqui foi também muito massa, ter mentorias com empresas parceiras, está sendo um baita crescimento também da gente, a própria Prias com o Kawabata está presencialmente ajudando a gente, isso é muito bom para crescimento e alinhamento interno. Fechar outras parcerias e principalmente a organização ProEnergy, que vai ser o nosso ápice do ano, em termos de mostrar para toda a rede nacional como a IT Júnior está crescendo, como a gente
deve ser visto, né, em termos de qualidade e o que a gente deve mostrar para os próximos anos. E, se Deus quiser, ser reconhecido também lá no evento nacional, que vai estar as maiores empresas juniores do país, e se a gente conseguir desempenhar bem o suficiente para ser destaque lá, aí eu posso dizer que a gente vai estar caminhando para a maior excelência possível, né? A meta máxima é essa, que lá a gente vai concentrar as maiores empresas do Brasil. E a partir disso, a gente tem um ponto bem importante de falar, que apesar de todo esse ano excelente, a gente não pode esquecer que existem dores dentro do caminho, né? Existem dificuldades que a gente tem que estar suprindo. Aqui eu pontuei 3 dores principais que a gente considera no momento. Cada área tem infinitas dores, né? A gente tem as áreas de gestão, comercial, projetos. Então, assim, vale pontuar essas primeiras, que a primeira é essa falta de processos bem definidos, inclusive a gente está fazendo atualmente um mapeamento de processos, que a gente inclusive recebeu ajuda e apoio do Fúvio para isso, um livro do Falcone, né, para isso, tanto para fornecer esse serviço com maior assertividade para a comunidade externa, para o mercado de trabalho, como também para fazer para a IT Júnior, para conseguir deixar tudo o mais profissional possível, né, e até pensando em fazer depois um planejamento estratégico da nossa empresa Júnior. É muito importante ter esses processos bem definidos, que o Kawabata também está ajudando a gente muito bastante nisso. E segunda área, questão a consultoria, ela é a nossa área mais nova, tem basicamente 2 anos de execução, consultoria estratégica, então a gente ainda não entendeu tão bem o mercado quanto a gente poderia e vai descobrir no futuro, para estar entregando produtos e serviços de assertividade mesmo, que consigam contribuir de forma impactante, como a nossa parte de tecnologia que é impactante, resolve dores e é muito bem visto, né? Então, falta esse trabalho na área da consultoria. E, por fim, a questão do processo de contratação, né? O período que uma lead fica no funil de vendas, desde o primeiro atendimento até a contratação de fato. E não apenas por erro nosso, de demorar a responder, mas também pela questão de processo de burocracias no meio do caminho. A gente tem um pouco de dificuldade ainda de como acelerar esse processo, que gatilhos a gente consegue usar para poder trazer celeridade a esse processo. É algo que a gente está estudando no momento, mas é uma dor que, às vezes, como é muito personalizado, demora muito para ser contratado e aí acaba que trava muito os processos comerciais, né? Então, são as 3 principais dores, mas vão ter infinitas outras, né? Porque todas as empresas têm várias dores pequenas que constantemente são resolvidas diariamente, inclusive, mas essas são as 3 que a gente está mais focado no momento. E com relação ao futuro, a gente pode dizer que está muito promissor, a gente está com um time muito engajado. Aqui, essa foto, inclusive, foi no evento que a gente estava aqui no ITA. E os objetivos principais a curto / médio prazo ali é ter 100% dos membros alocados em projetos no início do segundo semestre, né? Trazer celeridade ao funil de vendas para poder ter todo mundo tendo essa vivência empresarial de fato, a galera de projetos está alocada em projetos. Segundo, processo seletivo com alta adesão para de lideranças. E, por fim, ter um faturamento ali desse número mágico, que é para poder justamente chegar no evento com essa meta que aí garantiria nossa boa performance, né? Com isso, eu queria agradecer a atenção de vocês e abrir espaço para dúvidas, realmente. Obrigado pela atenção. Obrigado, Luiz. Muito bom, muito boa apresentação. Vamos lá, o Kleber já está na fila aí, desde o comecinho com a mãozinha levantada. Vai lá, Kleber, o que você tem de primeira pergunta aí? Então, é assim, tudo bom, Luiz? Opa, tudo bem. Obrigado aí pela apresentação. É muito significativo, né? Esse êxito já no meio do ano, né? Bem em relação ao ano passado. Então, assim, eu queria que você compartilhasse conosco, na sua avaliação, Luiz, você que está liderando toda a Ita Júnior agora, quais seriam esses 3 fatores de êxito mais relevantes que estão fazendo essa diferença? Conta aí para a gente o que você entende. Perfeito. Ótima pergunta, Cláudio, isso é muito importante mesmo de falar. Eu vou falar a primeira, que é a mais importante, disparadamente, que é mais indireta e ela é mais demorada para se conquistar, que é cultura. Ela é muito importante para a empresa, ter uma cultura bem alinhada, ter pessoas alinhadas com essa cultura, com os objetivos da empresa. E isso faz muita diferença, e isso é uma semente que se planta, não é uma ação imediatista, que essa semente foi plantada lá no final de 2022, quando a gente estava começando a assumir a diretoria, começo de 2023, com a gestão do indiano, né, que é o João Vitor. Então, assim, é uma semente que se planta, vai se cultivando ao longo do tempo, e os frutos vão se colhendo aos poucos, né? E quando eu digo aos poucos, eu realmente acredito que esses frutos não foram colhidos integralmente, e tem muito para ser colhido ainda. Acho que é a primeira. E quando eu digo cultura, é realmente uma cultura de empreendedorismo, que a gente está trazendo muito, de a gente ser dono do negócio. Hoje mesmo a gente estava palestrando para os meninos da computação. Vocês não são da computação. Vocês são de um braço da Ita Júnior. Vocês fazem parte dessa empresa. Vocês têm compromissos e responsabilidades aqui dentro. Vocês não são só mais um, vocês não são apenas um trainee, agora não mais.
Vocês não são um bicho qualquer. Vocês são uma pessoa que é do ITA e tem comprometimento dentro de uma empresa júnior que é praça de excelência, que vocês são do ITA. Isso é o principal, e se fosse só isso, já seria uma baita mudança. Então, acho que é o principal de mudança que a gente fez aqui dentro, de cultura, que realmente está sendo muito promissor, fico muito feliz com isso. E de coisas um pouco menores, Kleber, a segunda, eu gosto de dizer que é uma interconexão entre as diretorias. A gente não trabalhava tanto isso no ano passado quanto a trabalho nesse ano, de pegar um cara que é de uma área, por exemplo, de projetos, mas assim, mais uma vez, é até indireto a questão da cultura, mas de maneira mais assertiva. Você está na área de consultoria, mas você não é apenas dela. É importante que você aprenda as técnicas gerais de outras áreas. Porque, por exemplo, você está em projetos, você vai executar, mas você vai entrar em contato com o cliente. Qual é a área que mais entende de cliente? A área comercial. Você vai ficar alheio ao que eles fazem ou você vai aprender, de certa forma, o melhor que ele pode extrair deles para poder complementar a sua formação aqui dentro? Então, a segunda coisa que mais alterou foi essa interconexão entre diretorias, para poder aproximar o time, tanto direto quanto indiretamente, ou seja, tanto a partir de momentos de lazer, realmente, trazer mais integração para o time em momentos fora do trabalho, como também na hora do trabalho, né? Para trazer essa interconexão. E a terceira é comprar uma máquina de café para a sala. Brincadeira à parte, mas isso tem até um pouco de interferência, mas eu digo assim, passar mais tempo na sala. Tornar a ITA Júnior agora, a sala da ITA Júnior, não apenas um canto para fazer reunião, mas um canto onde você, entre aspas, mora. Ficar na sala, usar mais, porque você acaba convivendo mais com o pessoal. Eu brinco com uma máquina de café porque a gente comprou pensando nisso. Iteano toma muito energético e café aqui. Então a gente comprou uma máquina de café só para testar. Quanto mais tempo será que vai impactar aí? E mudou. Comprar uma máquina de café fez diferença. A galera tá passando mais tempo na sala. Sabe quem comprou umas cápsulas? Eu tô gastando infinito dinheiro nisso. Eu compro minhas cápsulas e vou lá fazendo café. E passo mais tempo lá. E incrivelmente isso fez diferença. Que mais tempo na sala, você tanto trabalha mais, pensa mais na empresa, como conversa mais com pessoas que você não conversaria originalmente, de outras áreas. Isso está sendo uma baita diferença também. Valeu, não respondi Luiz. bem a pergunta, mas acho que as três principais são essas. Valeu. Obrigado, viu, Luiz? Valeu. Muito bom. Parabéns. Aldo, você está na fila. Obrigado. Parabéns de novo, Luiz, pela apresentação. Incrível ver esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo. Queria só começar num depoimento aqui. No nosso escritório, nós passamos a dar café da manhã e comida para o pessoal voltar do home office para o escritório. Está funcionando também, parabéns, bela iniciativa aí com a máquina de café. Um dia a gente passa com a tua mão também. Duas perguntas numa só, uma para eu entender e a outra curiosidade mesmo. Primeira, qual a natureza dos projetos? Que tipo de projetos vocês têm feito? Eu tinha a percepção de que consultoria seria isso, mas para entender um pouquinho melhor. E segundo, você falou que é uma dificuldade, tu ali um projeto que é alocar 100% dos envolvidos, ou pelo menos os veteranos, em projetos. Como é que vocês fazem a alocação? Você falou que tem 25 veteranos e um monte de novatos também. Como é que você faz a alocação pessoa-projeto? Obrigado. Perfeito. Obrigado pela pergunta, Taldo. Com relação, já respondendo logo essa de alocação, primeiro, não, vou responder primeiro as áreas. A gente tem 3 áreas de produtos. A gente tem a área de consultoria estratégica, a gente se vende como consultoria tecnológica, né? Então, de forma macro, mas subdividir em consultoria estratégica, mas nessa área pegada BCG, McKinsey, claro, não no mesmo patamar, né? Espero que algum dia seja, mas essa área mais de consultoria estratégica de fato, mapeamento de processos, otimização geral, e as áreas de tecnologia, que seriam dados, e aí a gente pode falar de dashboards, automações, raspagem de dados na internet, que é web scraping, trabalhar com machine learning, e a terceira, que seria desenvolvimento web. A parte de computação. Back-end, front-end, trabalhar com API, sites de modo geral, plataformas, e por aí vai. Então, seriam essas 3 áreas de atuação que a gente tem. Cada uma delas tem o organograma que é diretor, que é um veterano, gerentes, também veteranos, que é um cargo intermediário, e membros. Tanto pode ser membro veterano, ou seja, membro sênior, que a gente chama, que é um cara que está como retenção, ele já está do ano passado, então ele já tem mais propriedade, como um trainee, que no momento nós não temos membros bichos, né? Nós temos todos os trainees. Então eles não estão alocados em projetos, propositalmente, porque eles estão em treinamento. Uma vez que eles forem formados, que vai acontecer inclusive amanhã, vai ter uma transição de onboarding em projetos que nós já fizemos para poder eles se ambientarem. E aí começa a parte de agora como a gente aloca pessoas, né? No primeiro período, nós só tínhamos veteranos, era muito fácil alocar, porque cada um era especialista em uma coisa que eles preferiam. Então, projetos que a gente pegava de uma área, por exemplo, de machine learning, que chegou recentemente,
a gente alocou 3 pessoas que eram muito boas em machine learning, e só tinha essas 3. A gente alocou essas 3 para fazer o projeto. A gente preza muito, até uma quarta coisa em termos de ponto forte nosso, é a questão do over-delivery, né? Porque a gente está aqui para se desenvolver. Então a gente faz muito over-delivery porque a galera quer se desenvolver e o cliente gosta. Tanto que a gente foi consagrado EJ referência nisso. E então a gente delega o máximo de pessoas possível que é especialista naquela área para poder estar alocado naquele projeto. À medida que mais projetos forem surgindo e tiver um número de projetos maior do que de pessoas disponíveis, a gente vai realocando de acordo com isso. Então, a gente coloca muita gente expert num projeto específico, mas não é necessário a priori. Então, a gente tem essa disponibilidade de manuseio para retirar uma pessoa e colocar em outros projetos, como a gente já fez e flui muito bem. Mas para alocar de forma... Chegou um projeto novo, basicamente, coloca um gerente responsável, veterano, que seja experiente naquela área, que já fez obrigatoriamente projetos naquela área, a menos que seja um projeto muito novo, aí a gente define muito bem o scope para poder conseguir se aventurar parcialmente, né? Mas define um gerente já com propriedade, caso seja possível, um membro sênior e 2 a 3 membros novatos. Caso precise, dependendo do projeto, pode colocar mais ou menos, mas de modo geral seria gerente, membro sênior e 2 a 3 membros novatos. Respondi sua pergunta ou faltou alguma coisa pendente? Respondeu sim, eu tenho só mais uma aqui, já entrando na primeira biqueira que ele já vai fazer alguma coisa. Como é que você tem divulgado a Ita Júnior para os itanos mais antiguinhos um pouquinho? E como é que eu faço para te contratar? Legal. Fico muito feliz com essa pergunta. Inclusive, vou te falar, até agora nós não divulgamos, não foi total parcial falha nossa, porque a gente fez meio que proposital. Por quê? Vou explicar. A gente está caminhando bem, mas a gente queria fazer o melhor serviço possível para os itanos. O que a gente está fazendo? Logo, logo, a gente ia divulgar, inclusive, nos grupos de empreendedorismo ITA, Dev Community, Data Community, seriam esses 3 grupos principais. Se eu não tivesse lá um grupo de itanos, seja muito bom de mandar, por favor, me indiquem também. Eu pensei nos grupos de tecnologia e de empreendedorismo. Eu pensei nesses 3 grupos, né? E a gente ia, na próxima semana, provavelmente, mandar justamente falando sobre a Ita Júnior. Por que próxima semana? Porque os bichos vão formar agora. Então, nossa carga produtiva vai aumentar consideravelmente agora. Por isso que a gente não mandou antes, entendeu? Foi uma escolha. Mas boa pergunta, inclusive, até me antecipou um spoiler que eu ia fazer logo, logo aí. Mas, enfim, a gente vai lançar para o pessoal, sim, porque a gente quer também fornecer esse apoio para o IT, né? Então, assim, tanto a galera se desenvolver, que é o foco principal, como também contribuir para itanos que poderiam querer contratar apoio externo, né? E contribuir também de volta para o IT, né? Então, a gente tem esse suporte, mas caso você queira adiantar, eu tenho um contato da equipe comercial, eu mesmo posso estar em contato contigo, fico à disposição para fazer essa ponte comercial e a gente discutir escopo direitinho de projetos. Mas a gente vai divulgar nos grupos de WhatsApp, sim. Inclusive, como eu falei, empreendedorismo ITA, Dev Community e Data Community. Se tiver um grupo que eu não pensei que seja bom, por favor, me recomendem aí. Mas perfeito. Obrigado pela pergunta. Rapidinho aqui, parabéns, Luiz, até pegando um gancho no que o Aldo falou e naquilo que você respondeu. O Muilaer está aqui presente, eu acho que ele não vai se opor, mas a gente já está começando a pensar e discutir o panorama 2025 e a gente, né, fala muito dessa questão de vender espaço publicitário, né? Obviamente que daríamos um grande desconto aí para a Ita Júnior, ainda que está crescendo em faturamento e tal, mas caberia sim, de repente, né, uma propaganda da Ita Júnior, né, como se fosse uma empresa dentro do nosso panorama que atinge também um grupo de itanos muito grande. Mas a minha pergunta, viu, Luiz, eu achei interessante quando você mostra, né, esse crescimento do faturamento, ao mesmo tempo você fala do ciclo longo, né, para a venda do projeto, né? A minha pergunta é, quanto dos projetos deste ano de 2024 se iniciaram em 2023? Ou foi tudo em 2024? Esses 13 projetos que estão contando como faturamento, todos foram fechados em 2024, né? Mas a questão de fato o relacionamento não foi começado necessariamente em 2024. Desses 13 contratos auditados, eu posso me enganar mais um ou menos um, mas eu creio que 3 deles vieram de relacionamentos ali do final do ano. Mas, de fato, fechados e começar a executar esse ano mesmo. Muito disso veio, inclusive, ali no período das férias, né? Então, janeiro inteiro, por exemplo, não foi executado nenhum projeto, porque foi basicamente a gente se expor, a gente criar relacionamento, que é muito bom, e para eventos presenciais.
Eu, particularmente, hoje preencho meu tempo me expondo em eventos para poder conseguir fazer esse contato presencial, que olho no olho é muito mais assertivo, né, do que às vezes mandar uma mensagem. Então, isso está sendo muito eficiente para criar relacionamento, e aí sim, a partir disso, conseguir fechar uns contratos, né? Mas a maioria foi ali, de fato, fechada ali para março, abril, ou seja, toda a construção de relacionamento que vem em janeiro só foi, de fato, se consolidar de forma mais impactante ali 2 meses depois, né? Muito Laerte, vamos lá. Então, parabéns aí pela apresentação. Eu queria aproveitar aquele dia, eu estava saindo tarde ali da sala da Itaex e vocês estavam no auditório lá comemorando, né? E junto com os outras empresas júnior se apresentando, ou seja, sediando lá o evento, né? Então, eu queria saber como é que está sendo essa interação com outras empresas júnior de outras instituições de ensino superior e como é que você vê o desenvolvimento disso nos próximos anos, que eu creio que esse foi um divisor de águas, né? Ou me parece, pelo menos, que é um divisor de águas na interação da empresa da Ita Júnior com outras empresas júniores das outras faculdades. Queria que você relatasse um pouco para nós como é que você está vendo isso, essa evolução e essa interação. Perfeito. Vou pegar, inclusive, ó, me deram uma garrafinha, não sei se dá para ver. Ah, pronto, que dá para ver, ó. Me deram uma garrafinha do Núcleo São Paulo, ó, que é da organização nossa. Garrafinha boa, viu? Térmica, conserva bem. Aí, mas assim, ótima pergunta, tá? O que acontece? A gente, de fato, está muito próximo da organização das instâncias superiores da gente, né? E o que acontece é, primeiro ponto, esse networking com outras empresas júniores, que, assim, nós não somos a maior ainda, nem de longe. A Poli Júnior, por exemplo, já é um unicórnio no mundo de empresas júniores, né? No número de 7 dígitos já de faturamento, então os caras são outro nível. Então a gente aprende muito com empresas júniores que são maiores do que a gente. Isso é um primeiro ponto que, assim, é crucial para o nosso desenvolvimento. A gente tem, além de se poder se apoiar em pessoas sêniores, né, do mercado de trabalho, a Itaex que apoia a gente, outros mentores que a gente tem, poder também se aproximar de pessoas que estão no mesmo patamar em termos de... Nós estamos iguais aqui na graduação, aprendendo juntos, somos jovens, com sede de empreendedorismo, mas eles já gerenciam uma empresa bem maior, empresa júnior. Então, esse primeiro contato de aproximação com as empresas júniores é muito eficiente para esse aprendizado mútuo, né? Que a gente também consegue contribuir por a gente ser muito forte na área de tecnologia, né? Que é dados de computação. Então, a gente também consegue contribuir muito com conhecimento. Então, é um primeiro ponto, esse aprendizado mútuo que a gente consegue ter é muito forte e ajuda bastante a gente. Uma segunda coisa, está existindo agora um sentimento de respeito mesmo pelo ITA, pela ITA Júnior, né? Muita gente já veio falar comigo e com a minha equipe para parabenizar realmente, assim, eu percebo que é bem sincero, parabenizar pelos resultados, porque a gente... esperam muito do ITA, né, pelo nome que a faculdade e a instituição carrega, mas quando via a gente nos eventos nos anos anteriores, a ITA Júnior era muito apagada. Quando eu digo apagada, era realmente omissa, assim, não participava, quando participava não tinha aparições relevantes, aliás, não tinha aparição, então o nome ITA era esquecido nesses eventos. E é um absurdo, né, a gente tem uma instituição de renome sendo esquecida em eventos que envolvem toda uma rede nacional, aliás, a rede global, né, o movimento empresarial global. Então, a gente conseguir estar obtendo esse respeito do pessoal, de forma que a gente está sendo visto agora como, caramba, eles mandam bem. A gente consegue aprender com eles. Isso é muito gratificante. Poder ver pessoas que querem aprender com o ITA, que aprender, entrar em contato com a gente. Pô, a gente mandando mensagem para mim. Pô, faz uma ligação com a gente para você ensinar tal coisa para a gente. Cara, dá um orgulho ouvir isso. Não de ego, de orgulho mesmo assim. Pô, as pessoas reconhecem nosso valor agora, vê a gente, sabe? Então, isso com certeza também é muito gratificante, tá, Mui? De poder ver esse respeito voltando, né? Porque a gente já teve e tem esse respeito em questão de instituição, mas também tem essa questão, sabe, de aproximação, do pessoal querer ver, fazer o evento aqui, a galera foi muito receptiva quando eu comentei sobre isso, então todo esse movimento gera esse efeito crescente, né? E principalmente também networking. De forma mais individual também, eu poder pegar o pessoal do ITA, sair um pouco do H8, sair dessa bolha que a gente vive, para viver um mundo lá fora, conhecer outras pessoas, conhecer gente que você vai trabalhar junto quando estiver estagiando na consultoria, no mercado financeiro, não sei. Então, assim, ter esse contato também no mundo externo aí com outras pessoas também é muito valioso, que a galera se envolve mais, se anima mais. Então, esse conjunto completo da obra, assim, faz o time crescer, sabe? E acho que deu para responder a ideia de modo geral, né, Mui? Sim, e a impressão que eu tive, eu trouxe esse tema porque a impressão que eu tive aqueles dias vendo vocês celebrando, subindo ao palco
e ganhando os prêmios, para mim é uma evidência, né, do trabalho que vocês estão fazendo e dos resultados que vocês estão colhendo. Parabéns. Obrigado, mãe. Obrigado, mãe. Legal, Luiz. Parabéns. Eu, particularmente, fico muito feliz de ver o crescimento de vocês. Eu fico muito contente de ver o aproveitamento do treinamento que a gente fez lá atrás, inclusive a sala do cafezinho, né? Eu adorei vocês pegarem a ideia. Acho que foi maravilhoso. Acho que surtiu o mesmo efeito que eu fiz no passado lá na minha vida, quando eu comentei com vocês. Então, parabéns. Parabéns pelo trabalho. Continuem assim. E a gente agradece aqui, não esquecendo, como diz o Takeia sempre, para vocês enviarem para a gente essa apresentação, tá bom? Opa, claro, mando sim, pode deixar. Ok, vou até gente. parar de compartilhar aqui. Muito obrigado, tá, pela atenção, pessoal. Desejo uma boa noite para vocês aí. Valeu. Vou indo lá. Tchau, tchau.